Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Inês Almeida e sou gestora de comunicação aqui da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e estou aqui hoje como anfitriã deste webinar e dou também, claro, as boas-vindas aos nossos oradores de hoje, o Fábio Neves Silva e o Gonçalo Vilas Boas. Gostaria de vos informar que este webinar está a ser gravado e que a gravação será partilhada no canal de YouTube da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Passo então a palavra ao Fábio e desejo-vos a todos uma boa sessão. Até já. Bom dia, bom dia, obrigado pelo convite e obrigado a quem nos está a ver e que vai estar agora connosco neste webinar. Na verdade, o meu nome é Fábio Silva, portanto sou gestor de clientes na Ebre e hoje vou abordar aqui um tema, um tema mais global, portanto o contexto macroeconómico, também qual é que é o impacto que tem na Europa e portanto em Portugal e de que maneira é que nos também podemos proteger e estar, na verdade, protegidos para eventuais volatilidades futuras. Então, iniciando já aqui no tema, ou seja, como todos sabem, aqui a guerra no Irão foi de facto o principal catalisador de uma mudança drástica nos mercados e, portanto, tem sido o foco de maior instabilidade. Nós tivemos aqui um choque imediato na energia. Portanto, para ter uma ideia da magnitude, o preço do Brent subiu cerca de 40% e do gás natural na Europa cerca de 70%. E na verdade, se olharmos o porquê desta subida, desde o início do conflito, tem claramente a ver com o fecho do Estreito de Hormuz, ou seja, para fins práticos está encerrado ou muito condicionado, e nesse estreito passa cerca de 20 a 25% do petróleo e do gás global. Trago também aqui um ponto crítico que não se tem falado muito nos últimos tempos, mas creio que o BCE está a olhar e está, na verdade, preocupado, que tem a ver com a questão das reservas do gás natural na Europa, ou seja, nós estamos neste momento em mínimos históricos para esta altura do ano, não temos, por assim dizer, uma almofada de conforto, e como se não bastasse essas reservas estarem baixas, a semana passada o Irão atacou uma infraestrutura muito importante no Catar, que seria, digamos, um plano B, ou seria uma alternativa ao gás russo iraniano em que poderíamos abastecer, e essa infraestrutura para ser reconstruída vai demorar 3 a 5 anos. Portanto, não é só já uma questão de preço, é também uma questão de escassez, portanto é um choque do lado da oferta, que vai criar disrupção, portanto, na verdade os bancos centrais estão bastante preocupados qual é que é o impacto que poderão ter no futuro e sobretudo na inflação. Agora, olhando aqui um bocadinho como é que o mercado reagiu a este conflito, na verdade teve um comportamento que é normal, acontece sempre em tempos de crise ou de tensões geopolíticas, ou seja, os investidores acabam por vender os ativos de risco, acabam por procurar algum refúgio, nomeadamente esses ativos de refúgio costuma ser dólar, ouro, pode ser franco suíço, portanto economias que não estejam tão dependentes neste caso de choques energéticos, como é o caso Austrália, Canadá, portanto, os próprios Estados Unidos, Brasil, em África, Nigéria, portanto, se formos ver o comportamento dessas moedas desde o início do conflito, realmente tem tido uma boa performance, e obviamente que depois as economias mais penalizadas são aquelas mais dependentes, obviamente, de energia, aquelas que não são exportadores de energia, nomeadamente a Ásia e a Europa, sobretudo centro da Europa, para o gás natural. E, portanto, acreditamos que o euro tem sido fortemente penalizado e o fluxo que observamos é uma procura por esses ativos de refúgio que acabam por, obviamente, condicionar muito o par euro-dólar e daí a queda que temos visto nas últimas semanas. Relativamente aqui também aos últimos acontecimentos, o que é que está neste momento a acontecer? E isto, na verdade, acontece várias notícias diárias, ou seja, existe sempre muita informação e muitas vezes fica difícil validar qual é que é a informação mais correta, mas na verdade tivemos o presidente americano Donald Trump a dizer esta semana que estava em conversações muito boas e produtivas com o Irão, enviou até um documento para um acordo através do Paquistão, mas na verdade isso foi completamente desmentido pelo Irão, ou seja, o Irão diz que não há qualquer tipo de diálogo, nem diretamente nem indiretamente com os Estados Unidos, portanto ficamos um pouco sem saber, na verdade, se vai haver diálogo, se não vai haver diálogo, uma questão mais diplomática, e isto traz-nos, obviamente, um clima de incerteza muito grande e que fica, obviamente, difícil prever os próximos acontecimentos. No entanto,
apesar disso, as empresas continuam a trabalhar, portanto, elas têm que se proteger, portanto, têm que continuar a importar e exportar, elas não param, não é? E nós traçámos aqui alguns cenários possíveis deste conflito e que impactos é que podem ter para que as empresas possam estar minimamente preparadas em cada um desses cenários. E, portanto, nós, na verdade, temos aqui 2 cenários mais otimistas e 2 cenários mais pessimistas. E começando aqui pelo cenário número 1, portanto, pelo primeiro, este cenário, na verdade, tem uma probabilidade de 25%, embora essa probabilidade vai descer, porque teria que se resolver o conflito até ao final de março. Não vemos grande evolução, não havendo diálogo e não havendo grande evolução diplomática, achamos difícil este cenário acontecer, mas seria, obviamente, o melhor cenário possível de todos, ou seja, teria muito pouco impacto económico, quase zero. Portanto, o que nós acreditamos é que num cenário destes, provavelmente os investidores voltariam com maior otimismo para ativos da zona euro, portanto, a procurar um bocadinho mais de risco. O euro-dólar poderia recuperar para níveis de 1,18, onde estava no início de fevereiro, e, portanto, a situação ficava minimamente estabilizada. Mas, como digo, este cenário teria que ser para uma redução até ao final de março, o que é, na verdade, pouco provável que aconteça. E só para terem nota, esta semana, por exemplo, foi enviado tropas e algum reforço militar por parte dos Estados Unidos para o Irão. Portanto, se houvesse um diálogo realmente muito produtivo, não faria muito sentido enviar essas tropas e deslocar, retirar até alguma força que os Estados Unidos tinham, por exemplo, na Ásia, que é bastante importante para o Irão, se não fosse realmente relevante ou importante. No cenário 2, aqui também seria um cenário realmente interessante, onde a probabilidade é de 25%, ou seja, a tensão iria acalmar um pouco, iria começar a haver algum diálogo, e o objetivo era que tivesse concluído até ao final de abril. E, portanto, Trump, basicamente, os Estados Unidos tinham feito as suas operações militares, um pouco à semelhança do que fez na Venezuela, embora na Venezuela teve muito pouco impacto macroeconómico, nem sequer é comparável, mas obviamente que poderíamos ver um ligeiro aumento inflacionário de 0,1, 0,2%, mas o impacto seria mínimo. Portanto, poderíamos ver o euro-dólar aqui em patamares de 1,13 e depois começar a subir ao longo do tempo, assim que a situação tivesse minimamente reposta e voltando à normalidade. Mas, na verdade, temos que também traçar depois o oposto, não é? Cenários mais pessimistas, para que as empresas possam estar realmente preparadas se isso acontecer. E, na verdade, este terceiro cenário, que é aquele em que acreditamos, onde há maior probabilidade de acontecer, cerca de 30%, é realmente termos um conflito que se prolonga no tempo, isto é, médio prazo, entre 2 a 6 meses. E, portanto, o que achamos aqui realmente é numa situação destas, os Estados Unidos vão continuar ações militares e a debilitar realmente, a tirar alguma capacidade militar ao Irão, portanto as ações vão continuar a acontecer, provavelmente o Estreito de Hormuz vai continuar muito condicionado, em que o Irão vai fazendo assim a seleção do que é que passa e para onde passa, e aqui podemos ver realmente o Brent a subir para níveis de 120, 125 dólares o barril. Isto vai causar muita pressão em termos de inflação e as possíveis taxas de juros, obviamente, que vão acontecer na Europa e no Banco de Inglaterra, sobretudo, e podemos ver aqui o dólar de facto a cair, portanto o euro cada vez mais a perder força, portanto os investidores acabam por perder cada vez mais apetite por ativos da zona euro e acabam por procurar cada vez mais dólar ou economias que não sejam tão dependentes energeticamente, e podemos ter níveis de um 10 ou até mais baixos. E depois no cenário 4, que é aquele que ninguém quer, na verdade será o mais prejudicial para todos nós, que é de facto termos um conflito que se prolonga no tempo, que traz custos elevadíssimos, tanto para a Europa como para os Estados Unidos também. O Irão, aqui neste caso, iria sempre adotar uma postura muito defensiva, portanto fechando completamente o Estreito de Hormuz, causando realmente uma disrupção muito grande na parte energética. O Brent provavelmente teria uma subida considerável, portanto vermos o barril acima de 150 dólares, isso iria causar obviamente um risco de recessão enorme, severo e elevado, embora este cenário é pouco provável. Este cenário o mercado e nós próprios não acreditamos que possa acontecer, a probabilidade é menor, mas num caso destes
podemos ver o euro-dólar entre a paridade e um 0,5 ou até pior, na verdade, porque os custos energéticos, o risco que acarretam, sobretudo para a zona euro e para Sudeste Ásia, Sudeste Asiático, é realmente muito, muito, muito relevante. Agora, colocando isto também no contexto europeu e percebendo aqui o impacto que isso pode causar, nós na última reunião do BCE, a Christine Lagarde realmente ofereceu muito poucas pistas sobre o futuro, mas os dados foram muito, muito claros. Portanto, a inflação a curto prazo ela foi revista em alta e o crescimento económico foi revisto em baixa. Portanto, isto significa claramente esta inflação, que é o pior que pode acontecer, na verdade, é um banco central, porque não está a haver crescimento económico e, por outro lado, está a haver, de facto, a inflação a galopar, a subir a um ritmo muito maior do que seria normal, e causa, obviamente, aqui uma maior preocupação. E se nós percebermos com esta crise da reserva do gás, o problema do Qatar e toda a exposição energética, isto pode tornar esta inflação muito persistente no tempo, ou seja, duradoura, e é por isso que começa também a aumentar o rumor hawkish. Portanto, nós vemos membros do BCE a falar em possíveis aumentos de taxas de juros. O mercado está a precificar já a prever para o futuro cerca de 3 aumentos da taxa de juros, quer no BCE, quer no Banco de Inglaterra. Na verdade, nós, Ebre, não somos tão alarmistas, acreditamos que estamos a prever um aumento na taxa de juro a acontecer em junho. Achamos que abril, que é a próxima reunião do BCE, será demasiado cedo para Christine Lagarde tomar já uma posição, ou seja, eu acho que irá esperar ver o desenvolvimento do conflito, se há ou não diálogo, qual é que pode ser o impacto antes de tomar uma decisão de política monetária. Nós vínhamos numa trajetória de manutenção, cortes da taxa de juros, um pouco por todo lado, portanto, Europa, Banco de Inglaterra, Fed, e na verdade a política monetária vai alterar drasticamente se o conflito não for resolvido no curto espaço de tempo. E portanto, em Portugal, se colocarmos na prática como é que Portugal se está a comportar, na verdade, no meio desta confusão toda e deste conflito, nós temos tido números bastante resilientes. Curiosamente, Portugal estava com uma previsão de crescimento de 2,2%. Ela foi revista ontem para 1,8% pelo Banco de Portugal. Tem uma inflação estável nos 2,1%, que pode sofrer um ligeiro aumento a 2,9% por via dos custos energéticos, mas na verdade estes números dizem-nos pouco, porque sabemos que Portugal, sendo uma economia pequena e muito aberta, ou seja, depende bastante das exportações, qualquer impacto que exista no centro europeu e, portanto, qualquer recessão que exista em países como a Alemanha, França, ela rapidamente é importada para Portugal. Nós acabamos por sofrer bastante, as nossas empresas acabam por sofrer bastante esse choque energético, portanto, a falta de procura desses países e obviamente que depois demoramos também mais tempo a recuperar, porque, como digo, sendo uma economia pequena, fica mais difícil. No entanto, neste momento, e se o conflito fosse estabilizado rapidamente, Portugal apresenta realmente esses bons números. Para terem uma ideia, o crescimento apontado para a zona euro é de 0,9%, Portugal é 1,8%, portanto muito acima da média europeia, e tem sido realmente uma economia muito resiliente e que tem mostrado realmente, tem dado boas provas da sua capacidade. Portanto, dito isto, e fazendo aqui este resumo em jeito de apanhado, eu diria que neste momento a palavra de ordem para os próximos meses é prudência, ou seja, e prevenção também, que as empresas possam estar preparadas para vários cenários, para vários contextos, e que se possam realmente adaptar a cada um deles para não serem apanhadas de surpresa. E haverá 2 tópicos que têm que ser observados quase de forma diária nos próximos meses. Um deles é a evolução do preço do Brent e outra do gás natural. E daí vai resultar naturalmente políticas do BCE, nomeadamente aumentos de taxas de juros, porque tendo o BCE que escolher entre recessão, ou seja, ter que abdicar um bocadinho de crescimento económico ou controlar a inflação, provavelmente o Banco Central Europeu vai aumentar as taxas de juros e vai abdicar um bocadinho do crescimento económico para
tentar controlar, obviamente, a escalada de preços. Portanto, agradeço a atenção, espero que esta análise tenha sido útil, que vos possa também ajudar a tomar as melhores decisões. E agora passo a palavra ao Gonçalo, que vai trazer realmente as ferramentas úteis e necessárias para que se possam proteger. Muito obrigado. Bom, obrigado Fábio, e bom dia a todos os que nos estão a ouvir. Antes de pegar aqui no assunto que nos traz este webinar e fazendo um ponto um bocadinho do que o Fábio esteve a falar, permitam-me, e sem correr o risco, e não correndo aqui o risco de tornar isto algo muito comercial, porque não é de todo a ideia deste webinar, não é isto que nos traz aqui hoje, mas para que não vos induza aqui em erro esta primeira abordagem de pensarem que a Ebury é uma empresa que faz research de mercado ou reportes. Deixem-me dizer só um bocadinho, explicar um bocadinho melhor aquilo quem somos e o que fazemos, porque na verdade isto faz parte do nosso dia-a-dia. A equipa do Fábio, portanto os gestores de conta aqui na sala de mercados, têm de facto de estar por dentro daquilo que está a passar nos mercados, no dia-a-dia, passar essa informação ao gestor para que possa tomar decisões sustentadas. Ainda assim, quero que saibam que a Ebury é uma empresa, uma fintech, uma empresa financeira que é especializada em transações internacionais, seja de pagamento ou recebimento, que compete aqui com a banca tradicional. Portanto, um importador ou um exportador abre uma conta com a Ebury para fazer câmbio, fazer pagamentos, e sempre na ótica com a missão de reduzir custos com estas transferências e também, e isto leva-nos aqui depois ao nosso tema, encontrar uma estratégia de câmbio para este tipo de situações, ou de forma, como o Fábio disse, a prevenir. Portanto, agora sim, pegando aqui no tema que nos traz e fazendo a ponto com o que o Fábio estava a dizer, que é como navegar com nesta volatilidade, e a verdade é o que o Fábio diz, a palavra de ordem aqui é a prevenção. Nós temos que nos prevenir, porque prevenindo, eu tenho a certeza que a viagem será um pouco menos turbulenta, portanto, enfrentar este tipo de situações será muito mais fácil se eu tiver uma estratégia de mitigação ao risco cambial definida que proteja a margem do meu negócio. E até porque, sejamos francos, não é só o câmbio. Numa situação destas, como o Fábio estava a descrever, não é só o câmbio que por vezes prejudica o negócio, e sabemos que há outras características. Nestas alturas fala-se também dos transportes, da energia, a parte como o Fábio estava a dizer, a matéria-prima. Portanto, na verdade, numa altura como esta, tudo sobe de preço. Portanto, estes eventos o que trazem é aquele sentimento de instabilidade e de incerteza, que são, no fundo, os ingredientes perfeitos para o gestor começar a tomar aquelas decisões, a correr atrás do prejuízo, a tomar decisões pouco sustentadas e, portanto, que depois, mais à frente, se calhar, se pode vir a arrepender. Portanto, é isso de todo, é o que queremos evitar. E aqui acho que já repararam que de pouco vale apostar em antecipação, não é? Porque este tipo de evento que o Fábio esteve a descrever é o chamado cisne negro, ou seja, são eventos muito pouco prováveis, mas na verdade de alto impacto, não é? Eu bem sei que agora temos vários especialistas em todas as televisões a dizer que isto era mais do que previsível, que os Estados Unidos e Israel iam atacar o Irão, mas eu lanço a seguinte questão: alguém ouviu na televisão há um mês atrás alguém a pôr um cenário em que iríamos ter um drone a bater num hotel em plena cidade do Dubai? Eu acho que ninguém. Portanto, é mesmo importante apostar na prevenção, tentarmos afastar ao máximo de emoção no momento da tomada de decisão, e isso é possível de forma a encontrar uma estratégia nisto, no que nos toca, obviamente, na parte cambial, encontrar uma estratégia previamente definida e que possa servir aqui o negócio dos nossos clientes. Claro que é importante, e eu e o Fábio lidamos com isto todos os dias, eu se calhar um pouco mais, que estando na parte comercial, que o gestor está preocupado com os custos financeiros do dia-a-dia. É óbvio, num mundo competitivo, faz sentido que assim seja. Eu quero um parceiro que me dê, neste caso das transações, um câmbio mais competitivo, que para fazer um pagamento não seja tão oneroso fazer uma transferência, que seja rápido, que seja simples. Ou seja, isto são tudo características
que trazem aqui uma eficiência operativa grande à empresa. Agora, se é aqui que está o grande impacto, fica a dúvida, muitas vezes. Não é cada vez que eu pago, mas é a diferença nos vários pagamentos ou recebimentos em divisa que eu tenho. E para ficarem com uma ideia do impacto do câmbio, e aqui, pegando no euro-dólar, que às vezes temos clientes, e mais uma vez eu e o Fábio ouvimos isto muitas vezes, dia a dia, que o euro-dólar não varia assim tanto. E se nós pegarmos aqui no ano passado, e corrijam-me se eu estiver errado, Fábio, que o ano passado o euro-dólar inicia com uma cotação de 1,0250, o que isto quer dizer é que 1 euro compra 1,0250 dólares, e no espaço apenas de 7 meses nós vemos uma desvalorização à bruta do dólar na ordem dos 15%. Como devem imaginar, para uma empresa exportadora que esteve a faturar dólares aos seus clientes, acarretar esta variação nas margens não é nada fácil, e em tão pouco tempo, porque claro que se isto fosse espalhado no tempo, poderia haver forma de se adaptar, mas isto foram apenas em 7 meses e, portanto, sem haver estratégia, isto pode criar um impacto grande. Pegando aqui neste período que estávamos a falar, nestes últimos 3 meses, que apanha também o período da guerra. Para terem uma ideia, o euro-dólar em 3 meses tem uma amplitude de 5%. Portanto, toda esta instabilidade traz o quê? A tal emoção, a tal tomada de decisão um pouco menos sustentada, repentina, urgente, e é isso que se quer evitar. O nosso conselho é que uma empresa possa ter em conta a variável câmbio no momento do budget, quando está a preparar o ano, tipicamente fazemos isto em novembro, para começar a pensar como é que vai ter uma estratégia que sirva ao negócio. E servir o negócio é proteger margem, é garantir rentabilidade. Claro que esta estratégia vai também servir o gestor. E há espaço para esse achismo. A estratégia também vai servir o gestor. E nós lidamos com isso, que eu posso ter 2 negócios muito semelhantes, negócios do mesmo setor, o gestor não é a mesma estratégia, vai ser diferente. E, portanto, há também espaço para isso, e nós comentamos aqui, a Évora tem já a parte da cultura, por exemplo, nós temos escritórios já, acho que é em 30 países, 32 países, algo que o valha, e a cultura tem uma importância enorme aqui no momento de decidir o que fazer na estratégia de câmbio. Dou-vos o exemplo que, se calhar, um gestor alemão, neerlandês, é muito quadrado, chega ali novembro, dezembro, já está a prever o próximo ano e pensa, ok, dentro de todas as variáveis, porque mais uma vez isto não é só câmbio, mas qual é aquela que eu consigo controlar e que não tem assim um custo tão grande assim, não é assim tão complicado o câmbio? Então, se calhar muitas vezes quase que protegem, não 100%, mas andam sempre ali 75%, 80%, 85% daquilo que vai ser a exposição cambial para aquele ano. Enquanto se calhar nós aqui em Portugal, um espanhol, um gestor italiano, com este lado latino, estamos sim preocupados com a parte de não perder, é verdade, mas vem sempre aquele sentimento de e aquilo que eu deixo de ganhar? O que é que eu faço? É preciso perceber que não dá para solucionar as duas ao mesmo tempo, tem que se priorizar e sem dúvida que a prioridade é não perder. Mas, mais uma vez, este achismo faz parte na tomada de decisão, no momento de desenhar a estratégia de câmbio, e o nosso conselho é, sim, a empresa também deve ter isso em consideração. Indo aqui também um bocadinho, há uma parte do tema do escalar o negócio e que tipo, se há aqui alguma competitividade com esta forma de navegar a volatilidade, se me perguntar, ok, Gonçalo, mas para além de me proteger a margem, eu consigo captar aqui algum tipo de fator diferenciador ou captar mais mercado? A verdade é que sim, porque o facto de eu ter proteção, e vamos aqui separar uma empresa que tem proteção, compra aos Estados Unidos, uma que tem proteção, outra que não tem proteção. Se eu me protegi, sou comprador de dólares e por causa de algum evento deste género, o euro perde força para o dólar, os meus produtos ficaram mais caros. Em algum momento o consumidor ou o meu cliente vai ter que acarretar estes custos, mas é diferente quando eu estou protegido e o mercado cai repentinamente, eu estando protegido, consigo o quê? Nas próximas 2, 3, 4 pedidos de fornecimento do meu cliente, se calhar mantenho o preço e tenho tempo de ir gerindo essa mudança de preço com mais suavidade, a passo que uma empresa que não tenha qualquer proteção vai ter que mudar o estoque, começa imediatamente a mudar o preço médio e em algum momento vai ter que mudar
o preço. Portanto, cria aqui esta entropia de relação fornecedor-cliente que nunca é bom, e a empresa que se protegeu acaba por sair beneficiada. Portanto, sim, serve também não só para proteger o negócio, mas também para captar negócio, para ficar mais competitivo por vezes, porque em momentos destes traz esse tipo de vantagem. Pronto, eu gostava de, passando aqui um bocadinho esta reflexão, de fazer aqui um exercício com quem nos está a ouvir, porque estamos aqui quase que a pregar que de facto é bastante importante para uma empresa ter uma estratégia de proteção de risco cambial. Como é que se chega a essa estratégia, não é? Como é que eu chego lá? E na verdade, um bom ponto de partida é fazer perguntas sobre o negócio, para se identificar a especificidade do negócio, os riscos, tentar medir os riscos, e uma pergunta leva à outra, não há uma lista fixa de perguntas, mas fazer perguntas. Nós tivemos o cuidado de preparar aqui uma lista de perguntas. Vocês, através do QR Code, conseguem ter acesso a essas perguntas, para pensar um bocadinho também vocês no vosso negócio, e se precisarem de alguma ajuda, obviamente que disponham. Aqui para o exercício que eu quero fazer, destacamos 4 que consideramos muito importantes. Eu vou explicar um bocadinho o conceito que está por trás da pergunta. O que eu vos pedi era que tentassem de alguma forma responder estas perguntas, e se não souberem, se calhar mais tarde perguntar a algum colega dentro da empresa, ou pensar um bocadinho sobre o assunto. Então, a primeira pergunta que eu gostava de destacar aqui seria: qual será, e Fábio, se tiver alguma coisa a acrescentar à vontade, qual será o volume esperado de moeda estrangeira para os próximos 12 meses? Esta aqui é daquelas que sem este dado é muito difícil começar sequer a esboçar uma estratégia de mitigação ao risco cambial. Portanto, nós precisamos, com alguma fiabilidade, bem sabemos que às vezes há negócios que são mais fáceis fazer essa previsão, outros não tanto. De qualquer forma, é necessário. A nota que vos deixo aqui é, e como quase dica, se tiverem alguma dificuldade, obviamente aquilo que se faz, acho que é óbvio, é olhar para os últimos 2, 3 anos de exposição ao câmbio, seja na compra ou na venda, e tentar agarrar nessa informação e tentar perceber o que é que se avizinha, não é, no próximo ano, face ao histórico. Nós na Ebury temos aqui um modelo que, se quiserem fazer chegar ao Fábio essa informação, corremos essa informação no modelo. Esse modelo tem também em consideração se houver sazonalidade, e depois damos essa informação para que possam trabalhar com os vossos parceiros ou connosco, se assim entenderem. A segunda é: qual é a taxa budget para este ano? Esta aqui parece óbvia, mas é daquelas que, quando fazemos, eu acho que metade das empresas chumbam nesta. E já agora, só para rapidamente explicar o conceito de taxa budget, tem a ver com: isto é a taxa teórica onde está a margem de negócio da empresa, seja qual ela for. A título de exemplo, mais uma vez, estou a comprar, neste caso, à China em dólares. Se o euro-dólar, neste caso, estiver no patamar de 1,10, eu tenho a minha margem de 30%. O que nós queremos avaliar quando perguntamos isto é se essa taxa budget, que é fictícia, até o momento em que tem algum tipo de estratégia, se está muito perto ou muito longe da taxa que estamos a mercado. Porque se estiver perto, nós potencialmente tem que haver aqui um sentido de maior urgência para efetivar uma estratégia de mitigação e menos espaço para outro tipo de soluções, enquanto que se houver um espaço maior, um espaço confortável entre a taxa budget e a taxa de mercado, há espaço para outro tipo de soluções, e também o sentido de urgência é diferente, a percentagem da exposição que se fixa é diferente. Portanto, isto é de facto muito, muito, muito importante. A terceira: qual é a elasticidade de preço? Aqui acho que se entendem o que é. Isto basicamente é a capacidade que a empresa tem de fazer refletir as diferenças. Neste caso será sempre um aumento de preço, seja no que for. Neste caso estamos a discutir o câmbio. Qual é a capacidade que a empresa tem, a facilidade que tem em passar essa diferença para o preço? E para que se perceba o conceito, acho que 2 negócios extremos que funcionam bem para perceber o conceito. Nós trabalhamos, por exemplo, com muitas traders, e as traders o que fazem é vão precificando ao cliente à medida que vão fazendo os negócios, e portanto é uma elasticidade total, porque
fazem um negócio e está fechado, a próxima vez será outro preço e outro negócio, portanto, a elasticidade é grande, a passo que uma empresa, por exemplo, de sanitários, muitas fazem correr um catálogo durante 12 meses, entregam o catálogo no início do ano aos clientes, fazem corrê-lo durante o ano inteiro e pouco podem mudar, às vezes uma vez ao semestre, e muitas vezes quando o preço tem que mudar é fazer desconto, portanto não será para cima. Portanto, aqui haverá menos elasticidade, é preciso ter um pouco mais cuidado de lidar com esta parte do câmbio. Por último, quais são os países que geram esta exposição e se são nas divisas locais? Esta pergunta fazemos muitas vezes, consideramos é aquela que tem mais potencial para, lá está, também falámos há um bocadinho de escalar o negócio, criar aqui um ponto diferenciador. Esta é daquelas onde, quando fazemos, tentamos procurar este ponto diferenciador. Porquê? Eu posso estar a pagar para a China e filo a vida toda que tive a empresa em dólares para o meu fornecedor chinês, em dólares, mas será que tenho alguma vantagem em pagar em yuan? Será que já tenho a dimensão ao ponto de trabalhar diretamente com a fábrica, que também tem custos em yuan e que é uma moeda cada vez mais internacionalizada? Será que eu tenho vantagem no preço de compra? Porque eu vou evitar o câmbio e muitas vezes o prémio de risco, que há risco do dólar e yuan para o meu fornecedor? Será que é possível criar aqui alguma vantagem competitiva? Percebo. E mais uma vez voltando ao tema, dizem-me assim, Gonçalo, mas eu com o dólar estou familiarizado e até acho que não varia assim tanto, como acho que já comprovamos que não é bem assim, mas não varia assim tanto. A verdade é que é um pouco indiferente, porque apostando nesta parte da prevenção e tendo uma estratégia de mitigação a risco cambial, isso vai estar solucionado. Portanto, é transformar aquilo que pode querer trazer entropia ou volatilidade ao meu negócio em algo que vai escalar o negócio, que vai trazer competitividade. O mesmo se eu estiver a vender em euros para o Reino Unido, será que ao vender em Libra vou captar mais negócio desse mesmo cliente? Ou por dar essa possibilidade vou captar mais negócio com outros clientes porque tenho essa capacidade e dou essa possibilidade ao meu cliente? No final do dia, assim, desde que haja esta parte da estratégia de mitigação ao risco cambial, isto será precavido e, portanto, não haverá problema. Se for para fazer mais negócio e com margem, então vale a pena. Ok? Portanto, aqui se calhar, espero que tenham refletido aqui um bocadinho, que pensem um bocadinho sobre isto, é a forma de tentar perceber os riscos inerentes do negócio. Estava agora de passar da teoria à prática e demonstrar-vos aqui um caso prático muito rapidamente, apenas fazer um contexto. Isto é uma empresa exportadora do setor da produção de rolhas de cortiça, que exporta para a Europa e também bastante para fora da comunidade europeia e que fatura 10 milhões. Portanto, isto era uma empresa que nunca tinha tido uma estratégia de mitigação ao risco cambial, chegou até nós no final do ano passado muito por aquilo que aconteceu e que já falei atrás, que é, sentiu uma penalização enorme, as margens foram muito penalizadas e sentiu essa necessidade de construir algo que fizesse sentido ao negócio. Portanto, o ponto de partida foi fazer perguntas, perceber o negócio e, portanto, vamos responder às 4 perguntas que falámos há bocadinho, para ficarem aqui com uma ideia da informação que foi passada. Portanto, a primeira pergunta tinha a ver com o volume esperado, o cliente respondeu: este ano esperamos receber cerca de 5 milhões de dólares. O que é que me leva a pensar aqui? Se a empresa fatura 10 e vai receber 5 milhões de dólares, há aqui muito peso na parte cambial. Portanto, é uma empresa que está exposta, tem que ter cuidado. Qual é a taxa budget para este ano? Eles disseram que consideraram uma taxa na altura de 1,25 no orçamento e que tinha sido comunicada às equipas comerciais. Isto leva-me aqui a pensar em 2 coisas. Uma é que estamos confortáveis, porque para os patamares que estamos agora a mercado, a spot, estamos confortáveis mesmo para os forwards de venda. Portanto, há aqui espaço para se ponderar, pensar e não ter aquele sentido de urgência, ainda que temos que tomar ação. E, por outro lado, é aqui um pormenor que às vezes as empresas, e na parte financeira, foi pensado no budget a parte cambial, mas não foi comunicada à parte comercial. Muitas vezes, quando há aquelas pequeninas mudanças de preço ao longo do ano, e isso aí às vezes é um erro, neste caso, esta empresa teve esse cuidado.
A terceira tinha a ver com a elasticidade. Eles disseram que não há elasticidade, portanto o preço vai correr durante esse período de fornecimento de 12 meses, só virá voltar a mudar o preço no final do ano e, portanto, a elasticidade é quase nula. E, por último, quais são os países a que eles exportam muito para os Estados Unidos e a Austrália, ainda que só trabalhem em dólar. Portanto, levou-nos aqui, ok, a tal situação, será que a moeda local pode criar aqui alguma vantagem? Não sei, não sabíamos. E, portanto, havia que explorar essa situação. Portanto, fazendo estas perguntas, e depois de muita iteração, e para trás, para a frente, porque é assim que funciona uma estratégia, chegamos aqui a um ponto de execução, não é? Ok, então no que é que isto resulta? Resulta em executar em alguma coisa. Resultou aqui nestas duas tabelinhas que vou tentar explicar rapidamente e sem entrar muito detalhe para não complicar, ainda que isto tudo são sempre produtos simples. Há que desmistificar que a questão dos forwards, isto são produtos simples, que não procuram ter especulação. A ideia é sempre a mesma, é proteger margem. Não é, vou ganhar dinheiro com o câmbio. Ok, mais uma vez, vamos definir prioridades. O primeiro ponto é não perder. Portanto, estes produtos procuram sempre proteger a margem do negócio. O que é que eu peço? Que tenham em consideração que do lado direito, na tabela aqui um bocadinho maior, que tem a ver com as vendas regulares desta empresa, portanto, aquilo que eles vendiam para os Estados Unidos é bastante regular a partir de abril, com montantes muito semelhantes, ok? Enquanto que do lado esquerdo foi algo que nos surgiu pontualmente, era um one-off. Algo que acontecia por vezes ao cliente, era um cliente da Austrália, tal exposição que ele tinha falado, que por vezes aparecia a cotar para um projeto específico de fornecimento, que esta empresa considera interessante porque o valor é interessante, para esta empresa são valores importantes, mas que era sempre um cliente que valorizava muito mais preço, e que estávamos a concorrer com um competidor espanhol. Por vezes pendia aqui para a portuguesa, às vezes o negócio acaba por ser fechado com o concorrente espanhol. O que é que foi feito aqui de forma muito simples? Como a margem é pequena, a exposição deste projeto específico que foi fixada foi total, porque para uma margem pequena não há espaço para fazer de outra forma, tem que se proteger a margem e garantir a rentabilidade deste projeto, e foi um forward simples para ter a melhor proteção possível para aquela data de entrega. Portanto, muito simples, uma data, porque era a data em que o cliente iria pagar, o montante na totalidade, porque a margem é pequena, e a proteção. Não estranhem estar em um 66,92, estranho, porque não tem nada a ver com o euro-dólar, mas é aqui um pormenor importante. Mais uma vez, nós trouxemos aquele cenário de e por que não dar a possibilidade do cliente pagar na moeda local, e foi isso que foi feito, ou seja, o cliente deu essa possibilidade, nós também criámos estrutura para que a empresa pudesse receber localmente numa conta local em dólar australiano, e deu essa possibilidade, foi um ponto de negociação para fechar o negócio. Não vou dizer que foi isto que foi completamente determinante, mas acho que teve o seu peso. No final ali, obviamente, é preço e qualidade, mas este tipo de facilidades também ajudam a fechar o negócio, e, portanto, assim que foi feito o negócio, fizemos o forward e ficou garantida a margem que procurou neste projeto. Do lado direito, um pouco diferente, portanto, a mesma empresa e duas estratégias. Porquê? Não foi fechada a totalidade da exposição, porque há aqui alguma regularidade, portanto, não houve diferença nos vários montantes para os vários meses. Se houvesse sazonalidade, podia ser diferente, não seria aqui os valores iguais para os vários meses, mas foi uma abordagem aqui um bocadinho diferente. A percentagem que se fixou face à exposição total não foi 100. E não foi 100 porquê? Porque, se repararem, o cliente disse-nos que a taxa budget era 1,25. E a proteção, porque este produto garante um pior cenário, o tal cenário de garantir margem, é 1,20. Portanto, o que é que se conseguiu aqui? Conseguiu não só a margem do negócio, mas 5% de margem adicional no câmbio para este volume. O que é que isto faz? Faz que eu, protegendo esta parte, como tenho aqui um bocadinho de margem adicional, acabo por também estar a proteger a parte de exposição que não coloco aqui nas fixações cambiais. Portanto, estou em certa medida a proteger uma coisa com a outra, a criar um escudo e, portanto, mais uma vez, a servir o propósito. Por último, não querendo complicar mais uma vez, temos aqui a parte da taxa trigger, ok?
Eu há pouco tinha dito que as estratégias têm que servir o negócio, mas também servir o gestor. Qual é a questão? Quando estávamos a falar desta estratégia, o cliente não parava de ter na cabeça que há muito pouco tempo, porque foi há pouco tempo, o ano passado, o mercado estava a 1,02, portanto, com o dólar muito valorizado, e que para quem exporta isto seria melhor trocar os dólares num momento desses. Olhando para isso e vendo como o mercado está agora, tem sempre o tal achismo de Gonçalo, e se o dólar valoriza? E ele tinha essa preocupação. Portanto, ao invés de se fazer um forward simples, que ficava apenas com uma taxa de proteção, ponto final, foi criada também uma outra taxa, que é a tal trigger, isto o nome vale o que vale, mas o que isto quer dizer é que o cliente tem um pior cenário, mas também vai poder aproveitar o mercado até esta taxa de 1,11. Portanto, esta preocupação de garantir margem e proteção, mas também captar algum ganho adicional, foi possível através deste forward dinâmico. Há outros produtos, mas este foi aquele que serviu melhor para a expectativa do cliente e para o negócio. Portanto, como digo, uma empresa de duas estratégias, isto vai-se adaptando, mas o principal, espero que fique, é tenha em consideração o câmbio no budget. É importante prevenir para depois navegar estes tempos que vivemos hoje de instabilidade e incerteza de outra forma, porque de outra forma, quando já vamos ser reativos, as coisas podem não correr tão bem, e, portanto, acho que é de evitar essa situação. Portanto, obrigado a todos, espero que tenha sido produtivo e que tenha ajudado. Se alguma coisa que queiram discutir comigo com o Fábio, estejam completamente à vontade. Muito obrigado. Eu agora não sei se será a Inês ou eu, mas não sei se temos perguntas, Inês. Hoje vamos ver aqui. Participantes que alguma pergunta no chat. Temos aqui. Obrigada também por vocês terem falado. Se tiverem alguma questão, por favor, partilhem. Temos aqui o Fábio e o Gonçalo super disponíveis para esclarecer qualquer dúvida. Temos aqui no chat, está aberto a todos. Qualquer das maneiras, também viram os contactos aqui que o Gonçalo partilhou, e também depois partilharei com todos os inscritos que autorizaram receber comunicação por parte da CCIP. Também posso partilhar aqui depois os contactos diretamente também aqui do Gonçalo, do Fábio, para eventuais perguntas que tenham. Deixaram aqui também um comentário, o Rafael, acho que sim. Não estou a conseguir ler aqui o nome. Acho que é o Rafael, sim. Rafael, Lúcio, exatamente. Agradecer a todos os envolvidos pelo webinar, extremamente relevante, e consideramos o cenário geopolítico atual. Ao Fábio Silva por partilhar os cenários e a análise, ao Gonçalo por a sua análise quanto à prevenção frente à volatilidade cambial e estratégias preditivas a longo prazo. Cumprimento a todos. Pronto. Costuma ser assim, Inês, as pessoas ficam um bocadinho apanhadas, mas não sintam, se quiserem discutir alguma coisa, entrem em contato connosco e podemos ajudar a qualquer altura, sem problema. Acho que foram super claros, que nem houve espaço para dúvida. Exato. Vamos só dar aqui mais um minutinho, se não houver aqui mesmo nenhuma questão. Temos para encerrar aqui o nosso webinar. De qualquer das maneiras, como eu disse, eu vou partilhar aqui a gravação do webinar e a apresentação aqui dos nossos oradores a todas as pessoas que deram autorização para receber comunicação por parte da CCIP. De qualquer das maneiras, caso não se lembrem se deram essa autorização ou não a tenham dado, mas queiram receber estas informações, podem sempre enviar e-mail para marketing@ccip.pt e irei partilhar também convosco o documento e a gravação. Pronto, não havendo perguntas, acho que podemos finalizar. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Um resto de bom dia. Bom dia, obrigado. Muito obrigada e boa semana. Pronto, muito obrigada
Muito obrigada aos lançadores, muito obrigada aos nossos participantes. Convido-vos a acompanhar os webinars e iniciativas da CCIP, tanto no nosso website como redes sociais. E terminamos assim por hoje. Muito obrigada a todos. Bom dia. Obrigado.